receba tudo, Senhor. Recebe o nosso coração essa noite, Senhor. Levante as suas mãos, queridas. Vamos render graças a esse Pai. Oh, nosso Paizinho, nós te amamos. Obrigada por essa noite, Pai, que você fez especialmente para nós, Senhor. Nós te entregamos tudo, Pai. Nós te entregamos o nosso coração, Senhor. Obrigada, meu Pai. Oh, Senhor, acaso não nos ardia o coração quando nós caminhávamos e os nossos olhos foram abertos? Assim foi com os discípulos, que nessa noite nós recebamos a palavra e que ela arda no nosso coração, mas que os nossos olhos do entendimento estejam abertos para receber uma boa palavra. Pai, nós te rendemos graças por tudo que você vai fazer nessa noite, Pai. Obrigado por todas as minhas irmãs que estão aqui. Obrigado pelo coração delas, Senhor, como terra boa, recebendo a boa semente da Tua palavra, Pai. Nós te rendemos graças porque você é um bom Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Boa noite, graça e paz. Que lindas. Tão lindo ver isso aqui cheio de mulheres. Sabe como isso alegra o meu coração? Sejam bem-vindas, né? Mais um culto de mulheres. E hoje nós temos conosco duas ministras da Zona Norte. Levanta a Vanessa e Thalita, por favor. Vamos receber elas com uma salva de palmas. Sejam bem-vindas. E essa noite nós vamos ter Vanessa conosco. Vanessa, venha. Vanessa é ministra da Zona Norte, é casada com um pastor auxiliar da Zona Norte. Ela lidera junto com o esposo dela vários departamentos, né, Nessa? E é uma profeta do Senhor. Então eu, se fosse você, ficava com o seu coração e com os seus ouvidos bem abertos. Vanessa, fica à vontade, meu querido. Aleluia, estão me ouvindo? Queria que vocês ficassem de pé novamente. Aleluia. Aleluia. Eu creio que nós não vamos sair da mesma forma como chegamos. E isso não é um jargão, né? Talvez você já tenha ouvido essa frase. Você não vai sair daqui da mesma forma como você chegou. E talvez você fique pensando, mas eu não vejo nada mudar. Então, para mim, é apenas uma frase. Mas eu creio, né? Eu sei que é uma decisão nossa mudar as nossas vidas, porque o Senhor, Ele já fez. E muitas coisas nós precisamos decidir para que a gente possa ver o resultado da palavra nas nossas vidas. Então você pode levantar suas mãos em rendição ao Senhor. Aleluia. E cantar esse refrão de todo o seu coração. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Jesus, Recebe, Senhor. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Sim, Senhor. Que suba a ti o bom perfume. Queria ouvir só as vozes. Só as vozes agora. E todo o seu coração. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Sim, Senhor. Que suba a ti um bom perfume.
Recebe, Senhor. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume, o bom perfume. Ah, Pai, nós queremos te dar o nosso melhor, Senhor, a nossa melhor adoração. Pai, nós reconhecemos que sem ti nós não podemos fazer nada, que somos completamente dependentes de você, Senhor. Pai, nós não queremos tratar como comum aquilo que é tão poderoso, e nós queremos nos render à tua palavra, Senhor. E queremos uma transformação das nossas vidas, mas nós sabemos que isso depende exclusivamente de nós, porque você já fez, porque você quer essa mudança nas nossas vidas. Então, Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos corações, você tem liberdade plena nesse lugar. E eu declaro em nome de Jesus que isso não vai ser apenas uma frase de efeito, mas isso vai ser verdade. Nós não sairemos daqui da mesma forma como nós chegamos. Nós estamos aqui, Senhor, livres para receber um toque do Teu Espírito sobre nossas vidas. Aleluia, nós te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Ah, Senhor, nós te exaltamos e nós te adoramos. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Ah, Pai, nós sabemos que podemos confiar em Você. Aleluia, aleluia, que coisa maravilhosa. Você pode sentar. Eu queria só você, fica aí, por trás. Aleluia, boa noite, queridas. Obrigada, louvor. Vocês desceram, né? Botou o céu na terra. Aleluia. E essa palavra que eu vou falar para vocês é algo que o Senhor já tem falado comigo, né? Já faz algum tempo. E ficou mais forte durante esses dias, né? E é algo que muitas pessoas têm sido bombardeadas, que é com relação à mente, né? Os pensamentos. E eu estudando, eu vi o quão maravilhoso é nós termos o cuidado, né, de ver o que nós estamos pensando. Porque as palavras, né, quando a gente fala alguma palavra errada, é muito fácil, né, as pessoas que estão ao nosso redor saber, né, porque nós somos da fé, né, e se eu falo algo que não está em linha com a palavra, é muito fácil as pessoas notarem. Mas o pensamento é algo que as pessoas não sabem o que nós estamos pensando. Mas não é só por causa disso, né? Ah, fulano não sabe o que eu estou pensando, então eu vou pensar um bocado de besteira aqui. Não. Nós precisamos também alinhar os nossos pensamentos com a palavra do Senhor. Gente, olha, a gente escuta tantas pessoas, né? Eu particularmente lá na igreja, eu aconselho muitas mulheres com crise de ansiedade e indo para psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Eu não sou contra isso, mas eu tenho uma resposta que elas procuram. E quando eu falo para elas, eu digo: vocês têm a resposta, vocês não precisam pagar para ter a resposta, né? Porque o diabo, ele é muito astucioso e ele tem deixado como normal, né? Parece até que hoje é marketing, né? Ah, eu vou para o meu psicólogo, né? Eu vou para a minha terapia. E é muito sutil, o diabo é muito sutil. E isso tem tirado dinheiro de pessoas. E nós temos, se nós meditarmos na palavra, se nós tivermos pensamentos em linha com a palavra, nós não vamos precisar de ajuda, né, profissional, porque nós temos o profissional que sabe de tudo,
para nos ajudar. Aleluia. E coloca aí o primeiro slide. Tá ok o slide? Foi com o que eu falei? Tá tudo certinho? Então você pode botar aí. Então, olha, eu coloquei aí, né? Tenha bons pensamentos. E eu queria que vocês abrissem lá em Filipenses 4:8. Vamos começar. Eu creio. E como eu falei no início, Deus, né, o Senhor, Ele já fez tudo que era necessário para que a gente pudesse viver uma vida feliz aqui na terra. Mas é uma decisão, né? Nós decidimos aquilo que nós pensamos e decidimos aquilo que nós falamos. Então, essa responsabilidade de pensar corretamente, pensar em linha com a palavra, não é do seu cônjuge, não é dos seus pais, não é de quem mora com você, mas é uma responsabilidade sua. E eu creio que depois que nós falarmos aqui um pouco sobre isso, você vai tirar muito peso de cima de você. Você vai sair daqui leve. Aleluia. E lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Eita, eu tô lendo na NVI, deixa eu trocar aqui, porque não foi. Eu mandei para vocês a atualizada, né? Põe na atualizada, por favor. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Na Bíblia amplificada, eu queria ler essa mesma passagem com vocês, que ela deixa ampla, né, a leitura. Diz assim: finalmente, fiéis, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável e digno de respeito, tudo que for correto e confirmado pela palavra de Deus, tudo que for puro e salutar, tudo que for amável e trouxer paz, tudo que for de boa fama e de boa reputação, se houver alguma excelência, se houver algo digno de louvor, pense continuamente nessas coisas. Concentre sua mente nelas, implante-as em seu coração. Então coloca aí o segundo slide. Aleluia. E eu costumo falar, né, quando eu ministro sobre isso, que a gente tem que pegar a nossa mente e fazer um scanner. Então você está lá, né? Porque ninguém sabe o que você está pensando, só você e o Senhor. Então você vai lá e pega aquele seu pensamento, aquele pensamento que está lá, e você analisa os seus pensamentos à luz dessa lista. Então você está lá pensando naquele marido abençoado, pensando naquela irmã que lhe magoou, pensando no seu chefe que pega no seu pé. E aí você está lá, aquele infeliz. Oh, miserável. Esse meu marido nojento. Aí você vai e diz: é verdadeiro isso que eu estou pensando? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? É virtuoso? Tem alguma virtude nisso? É louvável? Existe algum louvor nisso? Então, se não seja isso que ocupe o seu pensamento. E pode tirar. Nós, assim, como é que eu posso dizer? Tem coisas que acontecem na nossa vida que o diabo, ele não é culpado. E sabe quem é culpado? Somos nós. Nós decidimos pensar corretamente. Nós decidimos pensar o que a Bíblia nos manda pensar. E deixa eu dizer, quando todas as manhãs, nós acordamos com a decisão de pensar aquilo que é bom, amável, que traga louvor, nós vamos viver uma vida de paz e de alegria. Porque não vale a pena
Sabe quem é que sofre com esses pensamentos ruins? Não são as pessoas no quais a gente está pensando. Somos nós mesmos. Que ficamos reféns de remédios para dormir. Porque o pensamento, ele é algo terrível, né? Se a gente pensar o que não é bom. Você cria uma realidade na sua mente que muitas vezes nem existe. Eu digo isso por experiência própria. Existiam algumas situações na minha vida de mágoa, de rancor, de ressentimento, que a pessoa ela não tinha nada contra mim, mas eu criei dentro da minha mente um pensamento, uma fortaleza de que aquela pessoa, quando ela olhava ou quando ela falava alguma coisa, era contra mim. E não tinha nada a ver. E quem é que estava morrendo com isso? Eu mesma. É sério. É muito sério. E quem é que decide não pensar mais? É o pastor? É a esposa do pastor? Não. Eu decido. Eu decido. No mundo conta assim, né, que quando você... Eu acho que é mais ou menos assim. Quando você fala mal de alguém, é como se você estivesse querendo que aquela pessoa morra. Não sei se é uma coisa mais ou menos assim. Que você fica desejando que aquela pessoa morra, mas na realidade é você que está morrendo porque você está tomando o próprio veneno. É a mesma coisa pensamento. Você está ali, né, com pensamentos de mágoa, de rancor, de ressentimento, querendo que aquela pessoa que talvez tenha deixado você desse jeito morra. Mas deixa eu dizer, você está morrendo. E às vezes não é só uma morte física, não, mas é morte dos sonhos, das promessas de Deus para a sua vida. Pessoas com depressão, crise de ansiedade. E eu tenho quase convicção que muitas dessas coisas são fortalezas que foram criadas na mente por causa de pensamentos errados. É sério isso. E eu tenho, queridas, me esforçado a sempre ter pensamentos bons a respeito de qualquer pessoa e de qualquer situação. Nós sabemos a importância que existe na palavra, né? Que morte e vida morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Mas o pensamento é algo muito importante também. É algo muito importante. Então nós precisamos decidir, pensar bem, porque aquilo que é produzido no pensamento logo sairá pela boca. E se isso acontecer, estaremos em apuros. Mas eu creio que o Senhor essa noite reservou para a gente, para que a gente possa viver exatamente como Ele nos chamou para viver. Porque eu queria que vocês pensassem agora. Imagina só se os nossos pensamentos pudessem ser revelados. Imagina aí, agora. Eu pudesse saber o que cada uma de vocês está pensando. Sério. É sério. Mas não é porque eu não sei que nós vamos pensar qualquer coisa. Porque isso vai trazendo vida para a gente. Nós vamos pensando e vamos alimentando os nossos pensamentos, né, com as coisas ruins do dia a dia. E logo isso vai sair da nossa boca. E nós vamos criar, né, o nosso mundo através das palavras que saem da nossa boca e que foram criadas primeiro no nosso pensamento. Eu anotei aqui algumas coisas, queria ler com vocês. Diz assim: você não pode viver uma vida positiva se tiver pensamentos negativos. Precisamos endireitar a nossa mente. Pensamentos produzem frutos. As nossas palavras, as palavras que nós falamos, elas são sementes. Se você lança palavras de vida, você vai colher vida. Se você lança palavras de morte, você vai colher morte. Então, os nossos pensamentos vão produzir frutos. Precisamos
pensar o bem a respeito de qualquer situação. E isso tem ficado tão forte para mim há um tempo. Eu até falei para o pastor Humberto: pastor, tantas mulheres têm se aconselhado comigo, né, dizendo que está com tantas coisas na mente. E assim, eu queria saber, né, onde é que eu posso ser útil nisso. Mas o diabo, ele é tão astucioso, né, que quando isso começou a ficar muito forte dentro de mim, né, eu digo, eu preciso ajudar de alguma forma. Automaticamente ele lançou um pensamento na minha mente, porque eu, assim, conheço Cris há muitos anos, né, mas Silvia também, né? Silvia, a gente fez escola de ministros, mas nem todo mundo teve a oportunidade de ouvir um pouco das coisas que eu passei, né? Então, eu me converti em 1998, né? E de lá para cá, graças a Deus, sempre estive nos caminhos do Senhor. Mas a igreja Verbo da Vida eu só conheci em 2006, através do meu esposo. E aí conheci, né, saí da igreja que eu frequentava, vim para o Verbo da Vida, essa palavra revelada mudou minha vida, minha história. Só que eu me casei em 2007, estava trabalhando e depois acho que uns 6, 7 meses eu saí do meu emprego. Sempre fui muito ativa, trabalho desde os 17 anos. E aí passei 7 meses mais ou menos nesse emprego, saí e fiquei em casa. Ah, minha gente, vocês não têm noção. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque o diabo, se é uma coisa que ele tinha legalidade, era na minha mente. Ficava em casa, meu marido saía para trabalhar, eu me acordava, botava o café dele e ia dormir. E aí eu sabia mais ou menos a hora que ele vinha, às vezes ele não vinha, eu passava o dia todinho dormindo. E aí eu fui, sem querer ler a Bíblia, isso em 2007, sem querer ler a Bíblia, sem querer fazer devocional, e o diabo foi ganhando o território na minha mente. Então, todo dia ele dizia que ia me matar. E eu não falava para ninguém, eu tinha vergonha. Principalmente no Verbo da Vida. Porque eu dizer para pastor Humberto que o diabo falava que queria me matar, da minha cabeça eu ficava, meu Deus, se eu disser, ele vai perguntar se eu estou em pecado. Vai fazer uma análise da minha vida, vai me expulsar da igreja. Porque eu acho que o diabo, ele só diz que vai matar, né? Que vai tirar a vida, que você vai ser assaltada, que falava também na minha mente, né? Para eu ligar o ventilador, você vai morrer agora. E toda aquela festa que ele fazia na minha mente. Eu dizia, eu não posso falar para ninguém, porque vão pensar que eu estou louca. Louca. E é exatamente o que ele faz. Ele vai formando essas fortalezas. Isso vai se tornando tão real para você. E a cada dia você vai, é mesmo. É mesmo. Só que eu estava quase enlouquecendo. Como eu sei que tem muitas mulheres que estão quase enlouquecendo. Eu precisava de ajuda. E eu queria fazer na minha própria força, mas eu não conseguia. Porque eu precisava me alimentar, mas eu não tinha força. Não era um alimento sólido, né? Um alimento natural, mas era a palavra. Ele estava cada dia me afastando, que eu não era digna de ouvir a palavra, de ler a palavra, porque eu estava com esses pensamentos. E esses pensamentos eram de pessoas que não tinham nada com o Senhor. E aí eu tive coragem de falar para o pastor. E eu lembro exatamente. Ele olhou para mim e ele riu. Eu disse, oh meu Deus, o que ele está rindo? E ele disse, Vanessa, isso são dardos inflamados do diabo. E como é que eu venço ele? Como é que eu venço os dardos inflamados? Com a palavra. Ele disse, quantas vezes você morreu? Eu disse, nenhuma. Aí ele, deixa eu te falar, quando eu ia para o aeroporto, às vezes... Eu estava sentado, isso o pastor Humberto me falando. Eu estava sentado e o diabo me mostrava. Não tem a mala não fica rodando ali. O diabo mostrava o caixão dele. Quando ele me falou aquilo, eu disse, chega, estamos juntos, né? Porque assim,
Se ele tem esses pensamentos, então eu sou da fé. E eu digo isso, né? Eu lembro que eu estava ministrando para os adolescentes, e aí o Senhor me fez falar para eles esse testemunho. Eu digo, meu Deus, eu vou falar isso para adolescente. Meu Deus. E aí o Senhor pergunte para eles se tem alguém aqui com esses pensamentos. Eu digo, pai, eu vou perguntar. Meu Deus, esses meninos não tem não, Jesus. Foram 12 lá na frente. Aleluia. Mas, queridas, quando eu descobri que aquilo eram dardos inflamados e que eu precisava fazer alguma coisa, aí o negócio mudou. Porque os pensamentos ainda vêm. Mudou os pensamentos? Não. Quem mudou? Eu mudei. Então, quando vem, eu digo, Satanás, cale a sua boca. Você não tem autoridade sobre os meus pensamentos. Porque o pastor Buddy, ele costumava falar que os pensamentos são como pássaros sobrevoando sobre a nossa cabeça. Nós é que permitimos se ele vai ficar lá ou não. Então, deixa eu te dizer, você tem autoridade para mandar esses pensamentos irem embora. Não é o pastor, não é a esposa do pastor, não é o seu líder, é você que decide. Aqui não. Na minha mente, não. É bom, traz louvor, não, então sai. Sai. Talvez você não esteja precisando ouvir falar sobre isso, porque a sua vida está muito boa, você super controla seus pensamentos, você não vive ansiosa, você não tem depressão. Mas existem mulheres assim, ó, que precisam ouvir essa palavra. Sabe por quê? Quando elas vão lá, eu fico chateada, mas não é com elas. É com quem está fazendo essas coisas. E eu não aceito. Quando elas vêm, Vanessa, porque eu estou indo para o terapeuta. Eu não tenho nada contra psicólogo. Cada um tem a sua função. E tem o seu... Como é que eu posso falar? O seu mérito. Mas, queridas, o diabo, ele está roubando a nossa vida. E nós podemos decidir. Tomar uma posição. Aqui não. Aqui você não manda não. Porque a gente pensa que, não, é só um pensamentozinho que eu tive, uma magoazinha. E quando você vê aquela pessoa, seu corpo treme todinho e a cabeça fica lá, você fica alimentando aquilo. E você pensa que aquilo não é danoso, mas é danoso. Isso destrói a nossa vida. Isso destrói. É sério. E tá na moda, parece, né? Pelo menos as pessoas os lugares que eu vou, eu achei até interessante. Estava fazendo um trabalho com minha filha e veio algumas mães, né, para a gente poder fazer esse trabalho na minha casa. E elas conversando. Aí não, porque eu vou para o dentista, depois vou para o médico, vou para a terapeuta. Aí eu, com a criança. Como? Terapeuta? Crianças indo. Você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Muitos pensamentos que nós temos, quando nós pensamos as coisas ruins e nós acabamos falando, nós vamos semeando dentro da nossa casa coisas ruins. Você pode estar aí, eu não. É sim. Nós vamos falando ou deixando de fazer, porque ficamos com bloqueio na mente. Esses dias, eu disse, não, peraí, calma, eu preciso me ajustar aqui, porque eu ia fazer algo, é o que mesmo que eu vim fazer aqui, com tanta coisa na cabeça. Nós precisamos organizar a nossa mente.
precisamos organizar. Seus pensamentos determinarão quem você é e quem você se tornará. Abram lá em Romanos, agora eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Romanos 8, é minha, né? Versículos 5 e 6. Diz assim, Romanos 8, 5 e 6, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza. Controlada. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então, quem é que controla a tua mente? Porque se a gente perguntar na igreja agora, nesse momento, nessa atmosfera, com certeza é o Espírito. Mas quando você sair daqui e você for para casa, quem é que controla a sua mente? Será que é o Espírito? Será que quando você fala algumas verdades que não são as verdades da palavra, será que é o Espírito que está controlando a tua boca e a tua mente? Porque se você pensa as coisas do Senhor, se você medita na palavra dia e noite, queridas, quando lhe acocharem, só vai sair palavra. Porque lá em Abacuque, será que esse versículo que tem lá em Abacuque 3, versículo 17 e 18, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, de qualquer jeito, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Será que é isso que a gente está fazendo? Será que mesmo que aquela conta não seja paga, será que quando eu entro lá na minha conta bancária está negativa? Será que porque hoje eu desejei algo e não chegou, será que mesmo assim eu tenho me alegrado no Deus da minha salvação? Esse é o nosso estilo de vida. Nós como cristãs verdadeiras, as pessoas precisam olhar para a gente e dizer: não, ela deve estar em outro planeta. De fato estamos. Quando as pessoas olharem para a gente, elas vão dizer: rapaz, vai aí uma pessoa inabalável. Será que é isso que nós temos demonstrado? O que é que nós temos pensado? Gastado tempo pensando. Será que, meu Deus, que vida miserável eu tenho? Porque, olha, eu aprendi que não pode falar, né? Porque se eu falar, né, tudo que eu falo, né? Mas os pensamentos errados vai fazer com que você fale errado. Começa primeiro aqui, ó. Se nossos pensamentos vão afetar quem somos, deve ser uma prioridade que nós tenhamos pensamento correto. Se vai afetar aquilo que eu sou, peraí, deixa eu pensar aqui o que é correto. Provérbios 23, 7, na parte A. Provérbios 23, 7, na partezinha A, que é o primeira parte do versículo, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Tem outra versão que diz: pois assim como ele pensa dentro de si mesmo, assim ele é. Assim como pensa em seu coração, assim você será. Então, o que é que você tem pensado? Será que você tem... Olha, eu mesma, desde pequena, eu sempre gostei de imaginar de que eu tenho uma vida muito próspera. Mesmo sem estar no verbo da vida.
né, que me ajudou mais ainda. Mas nós temos que ter um pensamento próspero. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Mas em todos os sentidos. Pensamentos de prosperidade, atitudes prósperas. Porque isso afeta a nós e quem está ao nosso redor também. Deixa eu dizer, nós temos uma responsabilidade não só com a nossa vida, mas com a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor também. Aleluia. Romanos 12:2, na nova tradução da linguagem de hoje. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, nós precisamos não pensar como o mundo pensa, mas pensar como cristãos, como Deus quer que a gente pense. Eu coloquei algumas frases. Coloca o slide 2, por favor. Algumas frases que eu vi estudando, queria ler junto com vocês. Que diz assim: a forma que estamos... O próximo. Vamos lá. A forma que estamos falando são sinais que nos ajudam a perceber o que permitimos entrar no nosso pensamento. Então é bem fácil eu descobrir o que você está pensando, porque eu não sei o que você está pensando. Mas é muito fácil quando eu vejo o que você escuta, o que você está falando. A gente acaba se entregando. Que foi Louisa Emery, né, a filha do apóstolo Guto Emery, que escreveu essa frase. Diz assim, pastor Humberto escreveu: devemos plantar as sementes da palavra de Deus em nossa mente, se quisermos uma colheita divina. O próximo, por favor. Para usufruir da vida abundante, você tem que pensar corretamente e tem que construir uma muralha de proteção na mente. Pensamentos falsos são como uma fortaleza. Você precisa conservar a sua mente em Deus e na sua palavra. E para isso, você vai precisar ouvir as mesmas verdades constantemente. Bispo Augusto Emery. Então é necessário meditarmos na palavra, meditarmos na palavra, meditarmos na palavra. Todo dia, todo dia. Queridos, eu digo isso com muito amor e falo para mim também. A gente, no celular da gente, pelo menos no meu tem, é o tempo que você passa nas redes sociais. Ele mostra o tempo. Teve um dia que o Senhor pediu para eu ir lá ver. Eu fiquei envergonhada. Porque quando eu comparo com o tempo que eu me dedico à palavra do Senhor, estava muito lá embaixo. Então, o que é que tem sido prioridade na sua vida? A meditação da palavra ou as redes sociais? Que não tem nada de errado nisso. O que não pode acontecer é isso se tornar uma prioridade na sua vida. Porque quando as circunstâncias ruins se levantar, você precisa estar muito alicerçado e muito cheio da palavra para você rebater aquilo com a palavra. Porque tem situações que se levantam e que, por exemplo, acontece comigo, eu não sei se acontece com você, mas eu estou lá num processo de acontecer alguma coisa, aí o diabo já vem com as sugestões. Vai dar errado. Muitas vezes eu não falo, mas eu vou criando essa verdade dentro de mim. Não vai dar certo, não vai acontecer. Nesses dias, o que tem se levantado muito na minha vida é espírito de intimidação. Então, eu estou lá, né, pronta para fazer algo para o Senhor, para as pessoas que vai abençoá-las. E o diabo diz: você
E aí eu digo, é verdade, eu não. Isso é muito para você. Você não acha que você está querendo aparecer não com isso? Você vai lá mesmo orar por essa pessoa e você acha que vai resolver a sua oração? Espírito de intimidação na mente. Isso vai... Eu digo, peraí, calma, deixa eu voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. E eu lembro que quando esses pensamentos vinham, né? Que ainda vem, mas quem mudou fui eu. Onde eu estou, eu não quero nem saber. Eu calo a boca. Que uma coisa também que eu não fazia era falar, eu não falava. Vinha o pensamento e eu ficava lá alimentando aquele pensamento. Hoje em dia eu abro minha boca, eu não quero nem saber. Aonde eu estiver. Estou lá no carro, aí vai ser assaltado agora. Cala a boca, Satanás. Eu estou guardada, o diabo não pode tocar na minha vida. Esse negócio que aconteceu aí com as crianças, né, na escola, que não pode, um cara que vai matar, não sei o quê, o diabo, opa, vai mandar as meninas? Vou mandar sim, porque o Senhor é que cuida das minhas filhas. O maligno não toca. Crise? Não, na minha casa crise não. Na minha casa tem Cristo. Crise não. Então você precisa responder a esses pensamentos. Como? Com a palavra. Você não responde aos pensamentos errados. Não é uma meditação, não. Não, é com a palavra. É com a palavra. E eu lembro uma vez, quando isso estava muito forte, uma irmã chegou para mim e disse, olha, ninguém sabia de nada, né? Você vai orar por mulheres, né, que tem ensinamento, por pessoas. Deus vai lhe usar muito. Eu disse, coitada, sabe ela, eu não tenho força nem para mim. Quem dirá para ajudar outras pessoas? Quem disse que não? Se Deus falou. Então, assim, hoje eu consegui entender que muitas coisas que eu passei é porque eu precisava passar e dizer, olha, você consegue. Todo dia eu consigo. Todo dia. Todo dia. E a gente estuda sobre tantas coisas, mas aí quando eu estudo sobre isso, rapaz, às vezes eu fico chateada, porque às vezes eu ainda dou uma esfarrapada. Mas eu estou muito melhor do que como eu estava lá em 2007, 2008. Melhorei muito. Então, se tem algo aí que está mexendo contigo, que está te tirando o prumo, te esforça nisso para buscar em Deus a resposta. Senhor, isso não está bem. Isso está me desmotivando. Esses pensamentos estão me entristecendo. O que é que eu preciso fazer? Deixa eu dizer, Deus vai responder. Porque Ele fala. Aleluia. E bota o último slide, por favor. Palavras geram pensamentos. Pensamentos geram emoções. Emoções geram decisões. Decisões geram ações. Ações geram hábitos. Hábitos geram caráter. Então você fala, pensa, age emocionalmente, né? Decide, estraga tudo por causa das ações erradas. Que tal tomarmos, né, a decisão de trocar o pensamento? Se você começasse a trocar o pensamento, vem um pensamento de tristeza, aí você troca por um pensamento de alegria. Vem um pensamento de morte, você troca por um pensamento de vida. Vem um pensamento de falta, você troca por um pensamento de provisão. Porque, como eu falei, às vezes a gente não fala, até porque
as pessoas que a gente convive, não dá muito para falar, porque a gente sabe que vai levar logo uma cortada, né? Um ajuste. Então a gente fica ali só. Que tal a gente mudar? Porque eu tenho certeza que o Senhor quer nos aumentar. Nós precisamos pensar bem a respeito de qualquer coisa, de qualquer situação. Não sermos precipitadas. O negócio nem aconteceu, você já está lá armando toda a encenação na sua cabeça. Vamos pensar bem a respeito das pessoas. Se alguém, olha, fulana fez isso, já vai logo pensando que a pessoa teve aquela intenção errada. Que tal pensar bem? Porque quando a gente pensa mal, ou fala mal, e a gente descobre que não foi, você entra numa linha de julgamento, e isso é muito sério. Então penso bem, meu marido sempre costuma, ele é muito bom nisso, e aí eu vou rico, meu Deus, olha, eu estou aqui me acabando, meu Deus, penso bem, pensa que vai dar certo, pensa que não tem nada a ver, que está tudo bem, porque senão tu vai adoecer, vai atrair doença. Talvez você esteja com algumas doenças e é por causa de pensamentos ruins que você tem cultivado, que está tão enraizado que nem a palavra está conseguindo tirar de você. Mas se você quiser, Deus sabe como tirar. Você pode ficar de pé? Aleluia. O Senhor é tão bom. E o que eu fico mais admirada, né, mais apaixonada, é que Deus, Ele não vem, o louvor pode vir também, Ele não vem, tá vendo aí, agora, tava pensando ruim, agora quer vir, não, está dizendo, venha, o que é que você quer? Você quer uma mudança no seu modo de pensar? Você quer uma mudança porque se você muda o seu modo de pensar, logo o seu modo de agir também vai estar sendo mudado. Logo o seu modo de falar também vai estar sendo mudado. Porque o Senhor, Ele é bom e eu creio que Ele sempre está com a mão dele estendida, dizendo, tem solução. Quem falou que não tinha? Quais foram os pensamentos que vieram à mente de vocês agora? Ou durante esse dia? De que não vai dar certo, de que não vai acontecer. Talvez ninguém falou para você, olha, vai acontecer não. Olha, não vai dar certo não. Porque sempre aparece, né? Uns abençoados, né? A gente lá feliz, né? Crendo que aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Aí vem aquela sugestão, como que vai acontecer? Tu já fez a conta já? Já somou? Já subtraiu? Já foi lá no banco? Como é que vai acontecer? Aí você responde, não fica calada não. Quando vier o diabo lá com as sugestões, aí você, não importa como vai ser, vai acontecer. Eu gosto de ver muitas coisas, é o meu hobby, né? Assim, quando eu não estou fazendo as coisas da igreja, que a gente faz muita coisa na igreja, mas eu gosto de ver mansões, eu gosto, amo, para ser bem sincera, mansões, né? E coisas de rico, mas eu sei a finalidade da riqueza. Eu não vou me lambuzar. Por isso que eu não tenho vergonha de falar, porque eu gosto de ver. Porque eu sei que tem muita gente que está precisando que eu me torne muito próspera para ser abençoada, né? Para receber aquilo que eles querem. Porque tem muita coisa que a igreja precisa fazer
E não é pecado, né? Não é errado ser através de recursos naturais, que é o dinheiro, né? Que o dinheiro é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas teve um dia desse, né? Eu gosto muito de ver, né? Sempre vejo. Aí eu estava lá, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Na hora veio uma sugestão e eu sabia. Porque a sugestão que vem que não lhe traz paz não é Deus. E aí, como é que isso vai acontecer? Menina, sai daí. Sai daí. Eu digo, minha gente, eu me levantei. Às vezes meu marido, minhas filhas não entendem. Porque como não tem ninguém falando, né? Não tem ninguém lá para eles poderem ouvir o que estão me falando. É no meu pensamento. E aí eu me levantei, eu disse, nada a ver, vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Coisas que eu tenho desejado na minha casa, para minha família, viagens, né? E aí, como assim? Sai daí. Eu digo, sai daí você. Porque tudo tem um propósito. Se eu vou para algum lugar, Pai, o que você quer que eu faça lá? Se eu vou para uma viagem, Senhor, o que você quer que eu faça? Eu sei que tem um momento de férias, tudo, mas o diabo não tira férias, não. A gente também está entendendo o que eu estou falando. Você vai, sei lá, vou para uma viagem, vou para Porto de férias. Mas a gente precisa ficar ligado. Senhor, você quer me usar aqui? Você quer abençoar alguém através da minha vida? Vou no supermercado, Senhor, o que você quer que eu faça? Você quer que eu abençoe alguém pagando alguma coisa? Aí vem aquele pensamento, não dá não merece não. Não dá não. Como, olha, quando vem algum pensamento que está de encontro à palavra do Senhor, olha, lança fora e faz. E eu creio que nós teremos bons pensamentos, pensamentos poderosos, que vai nos levar para o lugar que o Senhor quer. Aleluia. Pai, nós te exaltamos. Eu te louvo, Senhor. Eu exalto o teu santo nome. Como é maravilhoso, Pai, nós temos acesso à tua palavra e saber exatamente qual é a tua vontade para nós, Pai. Então, nós queremos a cada dia alinhar os nossos pensamentos com a tua palavra. Pensar aquilo que te agrada, aquilo que traz louvor para você. Nós não queremos ficar aprisionados com pensamentos desagradáveis, pensamentos, Senhor, que vai destruir os nossos sonhos, Pai, o nosso corpo também. Senhor Deus, nós queremos ficar livres de mágoa, de ressentimento. Senhor Deus, nós queremos alinhar a nossa vida, toda a nossa vida com a Tua palavra. Queremos agradar o Teu coração, porque nós sabemos que quando nós temos pensamentos errados, quando nós falamos errado, nós te entristecemos e nós queremos fazer aquilo que é a tua vontade, Pai. Que é trazer louvor para você, que é trazer glória para você, que é atrair as pessoas sem pensamentos errados, sem palavras erradas, de murmuração. Não, Senhor, nós não queremos falar mal de ninguém, Pai, nem falar palavras torpes. Palavras que não exaltam o teu nome, Pai. Palavras que não mostram para as pessoas que nós temos Cristo como Senhor das nossas vidas. A cada dia nós desejamos acertar. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós sabemos que se depender de nós, a gente não consegue, mas nós temos a ajuda do Teu Espírito dentro de nós. O Teu Espírito dentro de nós que nos ajuda. Obrigada, Espírito Santo. E eu declaro em nome de Jesus sobre essas mulheres valorosas, poderosas que estão aqui, que a cada dia elas vão decidir fazer a Tua vontade. E qual é a Tua vontade, Senhor? É falarmos corretamente, é pensarmos corretamente, Senhor. Essa é a Tua vontade. E é isso que nós desejamos. É isso que nós queremos. É isso que nós ansiamos. Porque nós sabemos que existe mulheres, que existe um povo que está aí fora e que precisa de nós. Eis-me aqui, Senhor, para ser usada cada dia. Aleluia. Em nome
nome de Jesus, nós te exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.